Obrigado por tudo que nós estamos vivendo, vivenciando, experimentando aqui. Que o Senhor fale conosco, Pai. Que os nossos corações estejam abertos e os nossos ouvidos atentos para ouvirmos a Tua voz. Que haja edificação, que haja cura, transformação e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. A Tua palavra é poderosa e ela muda o nosso caráter. E é por isso que precisamos da Tua palavra. Fale conosco nessa noite. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Todos fomos criados para um grande propósito. Você acha que essa afirmação é correta? Que todos nós fomos criados para um grande propósito? Queridos, eu estava pesquisando sobre a palavra propósito e o dicionário vai dizer que propósito significa intenção, desígnio ou projeto. Ou seja, todos nós fomos criados para grandes projetos por Deus. Amém? E sabe o que me empolga nessa afirmação que eu faço? Essa afirmação me empolga muito. Por quê? Porque eu sei que Deus nos criou para grandes projetos e Deus nos criou para projetos que são muito maiores do que nós mesmos. Porque quando nós olhamos para a Bíblia aponta para isso o tempo todo. A Bíblia nos mostra que Deus é um Deus que faz de vidas ordinárias se transformarem em vidas extraordinárias. Pastor, me prova isso. Vamos olhar para a vida de Moisés? Moisés, ele tinha uma vida ordinária, uma vida normal como a minha e como a sua. E aí um dia Deus chamou ele para o ministério. Deus chamou ele para ser o libertador do povo. É interessante que Moisés, ele não olhou para aquela situação e falou assim, opa, é uma oportunidade que eu tenho. Não, ele teve medo. Ele até chegou e falou para Deus que Deus poderia mandar uma outra pessoa no lugar dele. Deus ficou irado com ele, porque falou, cara, quem criou a boca? Quem faz o homem falar e quem faz o homem ser mudo? E aí Deus chamou Moisés, mesmo com tanta incapacidade dele, mesmo ele com medo, tirou ele de uma vida ordinária e fez da vida dele uma vida extraordinária. Esse homem foi aquele que peitou Faraó. Foi aquele que mandou as 10 pragas no Egito. Foi aquele que abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Ele foi o condutor do povo para a Terra Prometida. Um homem que viveu extraordinário, mas se posicionou, mesmo não querendo, mesmo fugindo, e passou a viver o extraordinário. Vamos olhar para a vida de Eliseu. Eliseu era um homem que diz a Bíblia que estava arando a terra com bois. Era um homem que estava trabalhando na agricultura, fazendo ali um trabalho na lavoura. E aí um belo dia Elias passa por ele e passa a capa sobre ele, o convidando para o ministério. Diz a Bíblia que Eliseu, ele queima todo o seu equipamento, ele faz um churrascão e ele vai viver o ministério com Elias. Só que ele não só vive o ministério com Elias, ele vive o dobro de milagres que Elias tinha vivido. E esse homem, queridos, ele sai de uma vida ordinária para viver uma vida mega, ultra, power, extraordinária. Por quê? A Bíblia vai dizer que esse homem está dentro de uma cova morto, Eliseu. Jogam um corpo, o corpo bate em Eliseu e o homem ressuscita. Ou seja, a vida de Eliseu foi uma vida tão extraordinária que até morto ele fez morto ressuscitar. Um homem que sai do ordinário para viver o extraordinário. Por quê? Se posicionou em Deus. Quem lembra de Davi? Davi estava pastoreando ovelhas, fazendo um serviço normal, costumeiro. E aí o profeta vai ungir, a mando de Deus, o novo rei de Israel. Nem o pai de Davi achava que era ele. Nem o pai de Davi achava que essa função, que esse direcionamento era para o seu filho Ruivinho, aquele que estava com as ovelhas. Mas Deus já tinha preparado algo grandioso para Davi. Porque o plano de Deus para Davi era tirar ele de uma vida ordinária para que ele pudesse viver uma vida extraordinária.
Ele se posiciona em Deus e ele vive os propósitos de Deus. Ele vive os desígnios de Deus. Ele faz parte dos projetos de Deus. E é por isso que Davi vive uma vida extraordinária, se tornando o maior rei que já pisou nessa terra. Queridos, talvez você se pergunte assim: pastor, tudo bem, você falou aí em nome de homens que viveram grandes coisas com o Senhor, mas o que eu tenho a ver com tudo isso? Você tem tudo a ver. Você tem tudo a ver, sabe por quê? Porque Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você que Ele pode hoje te tirar de uma vida ordinária e fazer você viver uma vida extraordinária. Deus te trouxe aqui para dizer que se você se posicionar rumo aos propósitos dele, Ele transforma a tua história hoje. E Ele tira talvez a sua vida de uma vida sem graça, de coisas que você está acostumado a fazer, rotineiras, e te leva para viver algo que você nunca imaginou fazer. Deus faz isso. Deus faz isso. E é por isso que eu quero hoje compartilhar uma história com vocês de um homem que viveu isso com o Senhor. Um homem que tinha tudo para viver somente uma vida ordinária. Talvez viver 70, 80 anos, morrer e não marcar uma geração. Mas esse homem se posicionou. E porque ele se posicionou, ele sai do ordinário para viver o extraordinário. E eu estou falando de Eude. Então abra sua Bíblia em Juízes capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 12. E hoje eu quero pensar com vocês sobre o tema: o seu posicionamento muda destinos. Seu posicionamento muda destinos. Juízes capítulo 3. Juízes capítulo 3. O texto diz o seguinte para a gente: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes de 45 centímetros de comprimento e a tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, um homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: "Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei." O rei respondeu: "Calado." E todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: "Tenho uma mensagem de Deus para ti." Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada da sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina e, como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: "Ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo." Cansaram-se de esperar e, como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. "Sigam-me", ordenou, "pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos." Eles o seguiram e tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos, nenhum só homem escapou.
Naquele dia Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. Amém. Queridos, eu amo esse texto. É um texto que eu já preguei algumas vezes aqui. E é um texto que traz muitas lições importantes para a gente. Qual é o contexto? O povo aqui está vivendo 18 anos como escravos do rei Eglon. A Bíblia vai dizer que o rei Eglon está subjugando esse povo por 18 anos. Porque esse povo, vale ressaltar que o livro de Juízes, né? O livro de Juízes, ele é um livro em que as histórias parecem que se repetem. Por quê? Porque o povo vive na idolatria. Por conta da idolatria, Deus manda um rei subjuga esse povo, escraviza o povo, maltrata o povo fica sofrendo por um determinado tempo, até o momento em que eles se arrependem, começam a abandonar os deuses pagãos, começam a abandonar a idolatria e clamam ao Senhor pela intervenção divina, pela intervenção dele. E aí Deus manda um juiz que liberta o povo, faz com que o povo saia da idolatria, abandone os deuses pagãos e esse povo fica um tempo vivendo em paz. Mas sabe o que acontece? Passa um tempo, esse povo começa de novo a buscar os deuses pagãos. Eles começam a viver uma vida boa, uma vida repleta de suprimentos, de tranquilidade. Eles se esquecem de Deus e eles voltam de novo para viver uma vida enfiada nos deuses pagãos. Qualquer semelhança não é mera coincidência com os dias de hoje. Infelizmente, muitas pessoas estão vivendo da mesma forma. Estão se deleitando nos deuses pagãos, onde nós sabemos que só existe um Deus de verdade, que é o nosso Senhor e Salvador. Mas aqui esse povo está sendo subjugado por 18 anos. O povo sofrendo. O rei Eglon escravizando o povo. E aí, queridos, o povo começa a clamar a Deus. O povo não está aguentando mais. Chega o momento do basta. Por quê? 18 anos sofrendo. Eu não sei você, mas quando a gente sofre, às vezes um mês, às vezes passa uma dificuldade durante um mês, às vezes uma doença, uma situação adversa, a gente fica acabado. A gente fica louco para essa fase passar. Porque ninguém aguenta viver sofrendo muito tempo. Mas esse povo aqui está sofrendo por 18 anos. E eles já não estão aguentando mais. Eles começam a clamar a Deus. Senhor, vem com a tua intervenção. Senhor, muda a nossa história. Sabe o que acontece? O Deus da misericórdia manda um juiz para libertar o povo. Só que é interessante que a Bíblia vai dizer que Deus mandou Eude, um juiz que era canhoto. Você deve pensar assim, pastor, por que a Bíblia fala sobre ele ser canhoto? Depois eu vou explicar sobre isso, mas quando a gente olha para o canhoto na nossa sociedade, não faz diferença nenhuma. Quem aqui é canhoto? Você tem alguma dificuldade na sua vida? Na nossa cultura não tem dificuldade nenhuma a pessoa ser canhota, mas naquele tempo tinha uma dificuldade. Eu vou explicar depois isso. A Bíblia diz que Eude, um homem canhoto, é chamado por Deus para ser o libertador desse povo. Sabe o que ele faz? Deus dá uma estratégia para ele fazer uma faca de 45 centímetros e esconder debaixo da coxa direita. Por que isso? Porque naquele tempo, o homem, quando ia se apresentar ao rei, quando ele levava os tributos ao rei, ele era revistado pelos seguranças. Então, como é que os seguranças revistavam as pessoas que iam estar com o rei? Elas olhavam na coxa esquerda. Por quê? Para ver se tinha uma espada, uma faca, alguma coisa. Porque as pessoas colocavam a arma na coxa direita, na coxa esquerda, e ela pegava com a mão direita, empunhava e ia para cima do rei para atacar o rei. Então os seguranças foram lá do rei, olharam na perna esquerda de Eude e não acharam nada. E ele ficou liberado para entrar com os homens que estavam com ele. E ele chega para o rei, chega diante do rei, ele fala, rei, vim te entregar os tributos. E quando ele entrega para o rei, quando eles já estão retornando, saindo da sala do rei, Eude olha para o rei e fala assim, eu tenho uma mensagem secreta para ti. E o rei fala, calado. Por quê? Porque o rei queria tirar todo mundo da sala, porque ele queria ouvir da boca de Eude a mensagem secreta que tinha lá. E todo mundo sai. Quando todo mundo sai, Eude fica sozinho com o rei. O rei Eglon, o nome Eglon significa semelhante a um bezerro. E a Bíblia vai dizer que ele era um homem muito gordo. Então Eude fica com o rei Eglon e ele fala, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Eude pega a mão esquerda, puxa a faca que está na coxa direita, crava na barriga do rei, ao ponto
da faca entrar, a gordura abraça a faca, mas ele consegue alcançar o intestino do rei. Diz a Bíblia que os excrementos saem pela barriga do rei, pelo ferimento da faca. E o rei cai lá morto. Eude mata o rei Eglon. E é interessante que quando ele faz esse movimento, ele vem trancando todas as portas. Ele sai trancando as portas e ele foge e vai para os montes de Efraim. Quando ele chega nos montes de Efraim, ele toca a trombeta e convoca todo o povo dele para juntos eles pegarem todos os moabitas lá. Só que os seguranças do rei, eles vão lá, eles acham muito estranho, porque o rei está demorando demais com Eude na sala. E quando eles chegam perto da sala do rei, eles sentem um cheiro. Eles sentem um cheiro de excrementos. O que eles imaginam? O rei está onde? No banheiro. Eles falam, olha, o rei deve estar em seu cômodo privativo. E eles permanecem ali fora. É o tempo que Eude precisa para poder fugir, tocar as trombetas, reunir o povo, para poder matar os moabitas. Só que eles percebem que tem alguma coisa errada, porque o rei está demorando muito. Então, quando eles abrem a porta, eles encontram o rei morto no chão. Só que não dá mais tempo, por quê? Porque Eude já chamou todo o povo, já fez lá o planejamento de guerra, e a Bíblia vai dizer que eles matam mais de 10.000 moabitas, que eram homens fortes e vigorosos, não sobrou um. E por conta desse movimento de Eude, eles vivem em paz por 80 anos. Queridos, essa história é uma história sensacional. Eude, ele é chamado por Deus para uma grande missão, para um grande projeto. E ele se posiciona para viver esse projeto. O posicionamento de Eude faz com que o povo tenha paz por 80 anos. Um povo que estava 18 sofrendo. Um povo que não aguentava mais passar adversidade. Um povo que estava clamando pela intervenção divina. E esse homem é resposta do clamor de um povo que está perecendo. Queridos, a gente precisa entender algo muito importante essa noite. O seu posicionamento pode mudar muitos destinos aqui. Se você de fato se posicionar em Deus, se você abraçar o projeto que Deus tem para a sua vida, se você decidir hoje viver de fato o plano que Deus tem para você, você pode mudar muitos destinos. Muita gente que está sofrendo hoje pode passar a ter o alívio amanhã. Muita gente que está com destino pronto, com carimbo no passaporte para o inferno, amanhã pode ter o passaporte para viver na eternidade com Jesus. Porque o seu posicionamento muda destinos. Pastor, por que eu preciso me posicionar? Eu tenho 3 afirmações para fazer nessa noite sobre isso. Primeiro, você precisa se posicionar porque você foi escolhido por Deus para um determinado projeto dele. Você precisa se posicionar porque você foi feito por Deus. Você foi preparado por Deus para um determinado projeto dele. Pastor, me prova isso, verso 15. O verso 15 vai dizer para a gente, olha na sua Bíblia aí, novamente, os israelitas clamaram ao Senhor que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. O povo, como eu disse, estava sofrendo por 18 anos. Ninguém aguentava mais. E aí Eude é chamado por Deus para libertar esse povo. Ou seja, Deus chamou esse homem para um projeto que o próprio Deus escolheu. O Eude não estava flutuando e aí aconteceu algo na vida dele que foi um acidente. Não, nada é acidente. Deus está no controle de tudo. E aí Deus chama esse homem para ser um participante de um grande projeto de libertação daquele povo. Porque os moabitas estavam há muito tempo fazendo o povo sofrer. E Deus chama Eude, queridos. Deus chama um homem que tinha um detalhe muito particular. Era um homem canhoto. Pastor, e por que a Bíblia fala que ele é canhoto? Você sabe por quê? Os estudiosos vão dizer que essa é uma expressão idiomática. E essa designação canhoto significa uma pessoa que tem uma grande deformidade na mão direita ou ela não tinha mão direita.
Ou seja, Eude provavelmente, ou ele tinha uma grande deformidade, ele não conseguia usar a mão direita, ou ele nem tinha mão direita. Por isso que a Bíblia fala que ele era canhoto. Não era canhoto porque ele escrevia com a mão esquerda, é porque ele provavelmente ele não conseguia fazer nada com a mão direita. Mas sabe o que eu acho interessante? Vocês já repararam que Deus só chama a gente com problema? Deus não poderia levantar um homem de guerra, levantar um homem com 2,15 metros, um homem forte, um homem que já estava acostumado a guerrear. Deus chama um homem que tinha uma deformidade na mão. E sabe o que é interessante? Que naquele tempo, o homem que tinha essa deformidade na mão ou não tinha a mão direita, ele era considerado pela sociedade como um inválido. Ou seja, era aquele tipo de pessoa que as pessoas passavam por ele e falavam assim: ixi, coitado, esse aí vai ter um futuro bem difícil. Ou se não, as pessoas passavam por ele e falavam assim: poxa, isso aí não presta para nada. Isso aí, ó, não presta para nada. Fica encostado ali, ó. Aqui está o povo que vai viver do exército, os homens que estão preparados para guerrear. Mas esse aqui, ele não tem a mão direita, ou seja, ele não pode participar do exército. É alguém que é considerado como a escória da sociedade. E Deus chama esse homem para ser o libertador de um povo. Por que Deus faz isso, né? Queridos, aos olhos da sociedade, esse homem não servia para nada, mas para Deus, Deus tinha um plano para ele. Deus tinha um projeto para ele. Deus tinha algo grandioso, extraordinário, preparado para ele. Entenda que Deus tem algo para a sua vida. Deus tem algo pronto para você. Deus está querendo hoje tirar você de uma vida ordinária para te levar para uma vida extraordinária. Por quê? Porque os projetos de Deus são muito maiores que os nossos projetos. Talvez você entrou por essas portas pensando: ah, pastor, eu estou doido para comprar um terreninho na região dos lagos, para poder ir final de semana para a região dos lagos. Não tem problema nenhum você comprar um terreno na região dos lagos, mas deixa eu te falar, se o seu plano de vida é esse, você está pensando pequeno demais. Deus quer fazer algo grandioso na sua vida. Tem gente que canaliza toda a sua expectativa, toda a sua fé, toda a sua força em coisas que são ínfimas. Porque um terreno você pode ter, mas Deus tem algo maior para a sua vida. Deus quer fazer de você um instrumento de justiça. Deus quer fazer de você um libertador de um povo. Deus quer derramar uma unção sobre a sua vida. Deus quer fazer de você poderoso nele. E é interessante que não adianta você chegar e falar assim: ah, pastor, tem umas pessoas na minha família lá que você precisa pregar para elas. Deixa eu te falar, eu posso até ir lá e pregar para elas, mas o plano de Deus talvez nem seja esse, porque Deus está esperando você se posicionar para pregar para essas pessoas. Deus quer salvar todo mundo agora. Não adianta você pegar a sua missão e colocar nos meus ombros, sabe por quê? Eu já tenho as minhas. Você tem as suas, cada um aqui tem a sua missão. Cada um aqui faz parte de um projeto de Deus. E se você não está tomando posse daquilo que Deus separou para você, você vai se frustrar. Você vai viver uma vida inteira se achando como o povo achava que Eude era, um inválido. Porque quando a gente não cumpre aquilo que Deus chamou a gente para cumprir, queridos, não tem alegria. Você pode ganhar muito dinheiro, você pode viajar muito, você pode ter todos os carros que você quiser, você pode comer todas as comidas que você tiver desejo. Se você não cumprir o que Deus planejou para você, você não vai ter alegria em tudo que fizer. Ou talvez, se você estiver nos planos do Senhor, se você estiver realmente vivendo os projetos do Senhor, às vezes você vai passar uma dificuldade. Às vezes não vai ter nem carne, não. Às vezes você vai passar por situações que você nem imagina, extremamente adversas, mas você vai ter paz, porque você sabe quem é Deus e o que Ele pode fazer na sua vida. Eu conheço gente que tem muito dinheiro e não consegue nem dormir. E eu conheço gente pobre, muito pobre, que dorme 8 horas de sono por dia. O que vale mais? Quer colocar isso na balança do dinheiro? O que vale mais? Deus tem planos para você. Chegou a hora de você se posicionar. Eude só viveu isso, sabe por quê? Porque ele se posicionou. E o posicionamento dele mudou o destino do povo. O povo agora não está sofrendo mais.
O povo agora não está sendo subjugado. O povo agora não está sendo humilhado. Por quê? Porque um homem com defeito, um homem que a sociedade não dava nada, um homem que tinha muitas coisas para poder desistir, muitas oportunidades para dizer, olha, escolhe outro, mas ele se posiciona e ele vive o projeto de Deus. Um homem que saiu do ordinário para viver o extraordinário. Deus está te chamando para isso. Deus está te chamando para isso. Você precisa entender hoje que existem projetos de Deus específicos para cada indivíduo. É interessante que Deus não mandou a mão de Eude crescer, nascer outra. Já pararam para pensar nisso? Ontem Deus falou isso comigo, eu estava pregando lá em Napavuna e eu fiquei pensando sobre esse texto. É interessante que Deus poderia muito bem falar assim, olha, eu estou chamando ele para um grande projeto, então eu vou fazer a mão dele crescer. Se a mão dele tem defeito, não vai ter mais defeito, ele vai ser curado. Ou se ele não tem a mão, eu vou fazer nascer uma mão. Deus pode fazer isso? Pode. Mas Deus fez isso? Sabe por quê? Porque Deus não precisa não precisa da gente perfeito para fazer a obra dele. Deus só precisa da nossa disponibilidade. Tem muita gente que fica, pastor, eu não posso fazer obra de Deus porque eu não tenho seminário. Pastor, eu não posso fazer obra de Deus porque eu ainda vou engravidar. Pastor, eu não posso fazer obra de Deus porque eu não tenho tempo. Pastor, eu não posso fazer obra de Deus. Queridos, Deus não precisa das suas habilidades, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do seu tempo, Deus precisa do seu posicionamento nele. Deus não chama aqueles que dão cambalhota e saem voando, que têm superpoderes. Deus chama a gente problemática, defeituosa, mas que acredita que Ele pode fazer algo poderoso através dos defeituosos, dos fracos, dos pecadores que nós somos. Eu lembro quando eu assumi minha célula, minha primeira célula. Eu tinha 6 meses de convertido. Você acha que com 6 meses de convertido eu conheci o que de Bíblia? Você acha que eu sabia muita coisa para debater alguma teologia com alguém? Você acha que eu tinha muita experiência para viver grandes batalhas espirituais? Mas a minha célula ia acabar. Eu vou deixar uma agência do reino fechar? Aí quer dizer que porque eu não tenho experiência, porque eu não sei toda a teologia sistemática, porque eu não estudei hermenêutica, homilética, porque eu não estudei soteriologia, eu não posso assumir uma célula. Eu não posso fazer da minha vida um instrumento de Deus para curar pessoas. Eu não posso pastorear pessoas, quer dizer que eu não posso? Eu falei, minha célula não vai fechar não, eu vou assumir essa célula. 6 meses eu assumi a célula. Sabe o que aconteceu? Por conta do meu posicionamento, a minha célula foi multiplicando ao ponto de... Hoje nós temos a igreja de Bangu lá. A igreja de Bangu foi uma igreja que saiu praticamente do sofá da minha casa. O pastor de Bangu, que está lá, sentava no sofá da minha casa e aprendia lá as coisas sobre o reino de Deus com alguém que não sabia muito, mas o que sabia compartilhava com muito amor. E aí nós temos várias igrejas, algumas pessoas da igreja de Campo Grande, que está lá hoje com 1.200 pessoas, pessoas saíram do sofá da minha casa. As pessoas que estão lá na igreja de Itaguaí hoje, algumas pessoas saíram do sofá da minha casa, ou seja, nós impactamos 3 igrejas. E essas 3 igrejas estão plantando diversas igrejas hoje. Porque um novo convertido falou para o Senhor, olha, eu não sei muito, mas o que eu sei eu vou compartilhar e eu vou me doar por esse povo. Posicionamento, sabe por quê, gente? O nosso posicionamento muda destinos. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que você acredita. Se você acredita em Deus de verdade, você pode ser usado por Ele para coisas grandiosas. Essa semana o empresário da igreja falou para mim, pastor, eu estou pegando a minha empresa agora e vou emprestar 3 salas para a igreja. Falei, é mesmo? Falou, é. Eu vou emprestar 3 salas para a igreja, para o Ministério da Família fazer as turmas lá. Porque na minha empresa tem 3 salas bonitinhas lá, ar-condicionado e tal. Então, como a igreja está com problema de espaço, porque são muitas turmas, eu vou pegar a minha empresa, vou entregar a chave para o líder do Ministério da Família e ele pode levar as classes para lá.
Falei, legal, cara. E ele falou, pode usar ar-condicionado, pode usar água, eu estou doando aquilo tudo lá para vocês fazerem os cursos. Falei, legal. Aí fui perguntar para o Darlan, vem cá, Darlan, quantas pessoas nós estamos impactando nesses cursos que vão para essas salas? Ele falou, pastor, mais ou menos umas 21 pessoas. Eu parei. Eu falei, 21 pessoas? 21 pessoas. Eu falei, não. Na verdade não são 21 pessoas, são 21 famílias. Por quê? Porque os homens que estão fazendo o meu máximo, eles estão sendo impactados e eles vão impactar a família. As mulheres que estão fazendo mulher única, elas estão aprendendo coisas que elas vão levar para a família. Ou seja, 21 famílias estão sendo impactadas. Por quê? Porque um homem emprestou a sua empresa com 3 salas. E eu parei para pensar mais ainda. Eu falei, gente, na verdade não são 21 famílias. Porque se essas 21 famílias estiverem posicionadas em Deus de verdade, elas vão receber o impacto desse que está fazendo o curso. Elas serão impactadas. E se elas receberem esse impacto e se posicionarem, nós conseguimos alcançar mais de 2.000 pessoas com isso. Porque são 21 famílias. Imagina 21 famílias posicionadas no Senhor, pregando o Evangelho de Cristo, levando alívio para um povo que está sofrendo. Que grande impacto que nós conseguimos. Por quê? Porque um empresário da igreja falou assim, pastor, eu tenho 3 salas lá. Talvez, deixa eu dizer uma coisa para vocês, talvez ele só pensou no espaço físico. Porque nós somos limitados mesmo. Mas enquanto nós pensamos no espaço físico, Deus já preparou um plano grandioso de salvação de milhares de pessoas. Porque um homem se posicionou rumo ao projeto de Deus. O Evangelho é poderoso, né? O Evangelho é poderoso. Vale a pena a gente se posicionar. Vale a pena. O nosso posicionamento vai mudar o rumo de muitas famílias. Mas em segundo lugar, por que você deve se posicionar? Porque Deus vai prover tudo o que você precisa para vencer as batalhas. Você deve se posicionar porque o seu posicionamento vai fazer com que Deus venha com toda a provisão necessária para você vencer todas as batalhas. Pastor, onde está dizendo isso? O texto está dizendo isso lá para a gente no verso 16. Olha o verso 16 aí. O verso 16 diz: Eude havia feito uma espada de 2 gumes de 45 centímetros de comprimento e a tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa. A Bíblia vai dizer que Eude faz uma faca, faz uma espada de 45 centímetros, um côvado. E é interessante, queridos, que era o tamanho exato que precisava para poder furar a barriga do rei, que era um homem gordo, e chegar no intestino dele e furar o intestino dele. Olha que estratégia que Deus deu. E aí Deus usa um homem canhoto, por quê? Porque esse homem entraria muito facilmente para chegar até o rei. Por quê? Porque a faca não estaria na perna esquerda, como de costume, mas na perna direita. Ou seja, Deus monta toda uma estratégia para esse homem ser bem sucedido na missão. Eu fico pensando, tem um monte de gente que fala para mim, pastor, eu tenho feito tantas coisas e tenho me frustrado em tudo. Sabe por que você tem se frustrado em tantas coisas que você tem feito? Porque você faz do seu jeito. Você planeja, você executa, você faz tudo do seu jeito. E quando nós fazemos do nosso jeito, não dá certo. Vale a pena estar conectado com Deus, estar vivendo os propósitos de Deus, porque Ele é o detentor de todo o plano, de toda a sabedoria, e Ele vai fazer tudo que precisa ser feito para a gente ter êxito nas nossas batalhas. Eu fico imaginando se Eude não estivesse conectado com Deus. E aí sabe o que acontece? Ele fala, olha, eu vou até o rei, e eu vou fazer uma faquinha de 20 centímetros, eu vou colocar dentro da blusa. Ele ia fazer tudo errado, certamente seria pego, morto, preso, eu não sei qual era o futuro dele. Ou seja, seria um plano frustrado, porque o plano do homem é assim. Mas ele faz exatamente como Deus orienta, e ele tem êxito em tudo, queridos. Se a gente se posicionar rumo aos propósitos de Deus, rumo aos projetos de Deus, Ele vai dar tudo que a gente precisa
para a gente viver coisas extraordinárias nele. Quando eu assumi a igreja aqui, gente, meu Deus, que experiência. Que experiência. Eu ficava desesperado falando, Senhor, eu preciso ouvir tua voz, eu não vou me mover. Se eu tiver que ficar sentado uma semana para ouvir tua voz, eu vou ficar. Eu não sabia o que fazer. Você já sabe, eu já contei a história para vocês que eu assumi a igreja com 13 dias de consagrado. No seminário não tem aula ensinando como ser pastor de igreja. Não tem. Lá no seminário não tem uma cartilha dizendo assim, ó, quando você chegar na igreja que você vai pastorear, você vai abrir a porta, você vai dar 2 passos para a esquerda, 2 para a direita, você vai orar um Pai Nosso e você vai fazer um jejum de água, 40 dias. Não tem um plano. Não tem um plano. Eu falei, Senhor, eu não tenho condições de assumir isso, mas eu sei que se o Senhor está me chamando, o Senhor vai fazer. E qual foi o primeiro movimento que eu fiz na igreja quando eu cheguei? Quem sabe? Peguei a vassoura. Fui varrer a igreja. Fui deixar a igreja limpinha. A igreja apresentável. E aí chegava um irmão, a gente, meu Deus, né? Era maior carinho. Vem cá, meu irmão, por favor. A gente tem que voltar a essa essência de lamber as pessoas mesmo. A pessoa precisa entrar por essas portas. A pessoa precisa ficar constrangida. Falar, meu Deus, eu não tenho um tratamento desse nem em casa. A gente pegava a pessoa, botava na cadeira. A gente ainda faz muito isso, né? Senta aqui, meu amado. Aqui uma cadeira para você. Faltava entregar uma balinha, uma Coca-Cola, botar aqui gelo. A gente tratando todo mundo com muito carinho, a igreja limpinha, bonitinha, né? Uma guerra danada para a gente conseguir fazer as coisas. Não tinha dinheiro, não tinha muita coisa, mas tinha muito amor. Tinha a palavra de Deus sendo pregada todo domingo. E a gente pregando, e a gente cuidando das pessoas, e a gente amando as pessoas. Tudo que a gente precisava, Deus foi derramando sobre a nossa vida. Deus foi dando estratégias. Deus foi abrindo portas. Deus fechou portas. 2 meses que a gente está lá, a gente perde o espaço e a gente não entende. E eu entro numa guerra com Deus sem entender o que estava acontecendo. Mas Deus tinha um espaço melhor para a gente. Deus tinha uma obra maior para a gente. Ou seja, as portas que Ele fecha, ninguém abre. E agradeça a Ele por ter fechado. Deus dá tudo que a gente precisa para vencer as nossas guerras. Eu fico imaginando se Deus mandasse para cá um pastor muito experiente em revitalização de igreja. Talvez tenha dado tudo errado. Por quê? Porque talvez ele acharia que tudo que estava acontecendo era porque ele era muito bom. Só que a gente sabe que tem tudo a ver com ele, não tem nada a ver com a gente. Tudo emana dele, o poder é dele, a graça é dele, a misericórdia é dele, as estratégias são dele, a porta aberta é dele, a porta fechada é dele, o poder é dele, a unção é dele, o amor é dele, a fé vem dele e é tudo para ele. Chegou a hora de você se posicionar. Porque Deus vai te dar tudo que você precisa para vencer as batalhas. Pastor, eu quero ganhar minha família para Jesus. Se posicione. Pastor, eu quero abrir minha célula. Se posicione. Pastor, eu quero batizar muitas pessoas no próximo batismo. Se posicione. Pastor, eu quero abandonar um vício. Se posicione. Pastor, eu quero viver algo maior com Deus. Se posicione. Tudo tem a ver com o seu posicionamento com Deus. Porque o seu posicionamento muda destinos. Amém? Mas em terceiro lugar, para a gente finalizar, por que você deve se posicionar? Porque você vai ser a resposta do clamor de um povo. Porque você vai ser a resposta do clamor de um povo. O povo aqui, querido, está clamando por um libertador. Esse povo está clamando a Deus, pedindo a intervenção divina na vida deles. Eles não estão aguentando mais. Está difícil, o fardo está pesado para eles. Você imagina você querer comer meio-dia. Tem gente que quando dá 11h30 fica desesperado, principalmente no trabalho, já viu? Aí você é acostumado a comer meio-dia. Aí você imagina quando você é escravo, às vezes é 4 horas da tarde, não jogaram nada para você comer. Às vezes você fica 2, 3 dias sem comer.
Você quer dormir, às vezes, num travesseiro um pouquinho mais alto, né? Tem uns que gostam de comprar aquele travesseiro da NASA. Você é tão mimado por Deus que até travesseiro da NASA você tem, meu irmão. Custa R$39 no Carrefour. E aí você quer um travesseiro mais alto, você não tem. Você vai dormir, sabe qual é o seu travesseiro? Pedra. Porque você é escravo. Ou você vai ficar com o pescoço quebrado. 18 anos como o povo estava aqui sofrendo. O povo aí fora está exatamente como esse povo aqui estava. O povo aí fora está clamando a Deus por uma intervenção divina. O povo não está aguentando mais. Hoje a loja pegou fogo lá no Caxias, o povo invadindo para roubar tudo. Vocês viram isso? A loja Tubarão, minha esposa ama aquela loja, vive lá comprando muamba. A loja pegou fogo e o povo entrando, todo mundo para roubar. A gente está vivendo momentos sombrios. Momentos sombrios. O pecado está tomando conta de tudo. E aí sabe o que acontece? O povo precisa de libertação. O povo está escravizado. E o povo está clamando. E Deus está te chamando para você ser o libertador. Deus está querendo só um posicionamento teu para mudar a sua história. Deus só quer que você faça aquela oração perigosa. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. E Ele já tem um projeto pronto para você. E Ele já tem uma história poderosa para você. E Ele já vai te entregar as armas que você precisa para vencer todas as batalhas. E Ele vai pegar todos os seus defeitos e vai te enviar desse jeito mesmo para que você não pense que é tudo você. Não tem a ver com você, tem a ver com o que Ele quer fazer. Pastor, mas eu tenho muito defeito. Eu também. Pastor, mas eu tenho muita dificuldade. Eu também. Eu tenho muito medo, pastor. Olha, eu também tenho meus medos. Agora, se você falar para mim, pastor, eu tenho muita fé, eu vou dizer para você que eu também. Pastor, eu tenho muita paixão em servir ao Senhor, eu vou dizer para você, eu também. Pastor, eu acredito muito no que o Senhor pode fazer, eu também. Chegou a hora da gente se posicionar e da gente viver o extraordinário com o Senhor. Não dá mais para viver nesse mundo vivendo de forma rasa, sem graça, rotineira, vivendo somente o ordinário. Deus é um Deus do extraordinário. A gente precisa parar de ficar preso às coisas desse mundo. As coisas desse mundo são perecíveis. Elas vão passar. Passageiras demais. Agora as coisas do Senhor são eternas e a gente precisa viver com os olhos na eternidade. Eude se posicionou com os defeitos, talvez com os medos, com as dúvidas e foi o libertador de um povo. 80 anos o povo agora está em paz. Que tal o seu posicionamento hoje? Que tal você fazer uma oração com o Senhor hoje falando assim, Senhor, eu não tenho muito para te oferecer, mas o que eu tenho, eu te entrego. E eu quero ver minha família viver em paz por 80 anos. Eu quero ver os meus vizinhos vivendo em paz por 80 anos. Eu quero ver toda a minha descendência vivendo em paz por 80 anos, porque eu me posiciono hoje. Eu tomo uma decisão importante na minha vida de ser parte do teu projeto, Senhor. Pode ter certeza que vale a pena. É trabalhoso? É. Laborioso? Muito. Vai ter choro? Vai. Vai ter vontade de desistir? Vai. Vai ter desespero de vez em quando? Vai. Tudo isso vai acontecer. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque Jesus já venceu no nosso lugar. Glórias a Ele. Pastor, eu me posiciono essa noite. Você se posiciona? Você quer viver o extraordinário de verdade? Então curve sua cabeça, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Que você possa sair daqui para viver uma nova história com Jesus a partir de hoje.
Pastor, como é que eu faço para começar a viver esse extraordinário? Você precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Você precisa dar um passo de fé importante na sua vida. Pastor, eu quero viver tudo isso. Você quer viver de verdade? Então repita uma oração comigo. No seu coração. Não precisa repetir em voz alta. Aí onde você está, repita assim: Senhor, eu te entrego a minha vida nessa noite. Faz de mim uma nova criatura. E muda a minha história, Senhor. Eu quero viver o teu extraordinário. Eu quero me posicionar hoje porque eu quero salvar minha família. Eu quero me posicionar hoje porque eu quero salvar os meus amigos. Eu quero me posicionar hoje porque eu quero viver coisas grandiosas contigo, Pai. Eu quero me posicionar hoje porque eu quero tomar posse de todos os projetos que o Senhor tem para a minha vida. Eu não abro mão de viver tudo que o Senhor planejou para mim. Escreve o meu nome hoje no livro da vida e carimba o meu passaporte rumo à eternidade, Senhor. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. A igreja permanece de cabeça baixa, chorando e olhos fechados. E eu queria perguntar se alguém aqui hoje fez essa oração comigo, dizendo que hoje sai daqui para viver um posicionamento em Jesus, que sai daqui para viver uma nova história em Jesus. Se você fez essa oração comigo, aí onde você está, levante uma de suas mãos e eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua vida. Deus abençoe, glórias a Jesus. Glórias a Jesus, Deus abençoe, glórias a Jesus. Mais alguém dizendo isso hoje? Eu quero, pastor, eu me posiciono. Eu quero viver uma nova história com Jesus a partir de hoje. E eu vou ser o responsável por libertar minha família. Eu vou ser o responsável por mudar o destino de muita gente, pastor. Eu sei que em Deus você pode viver isso. Você quer viver? Levante bem alto uma de suas mãos e eu vou orar por você. Deus abençoe, minha amada. Glórias a Jesus. Mais alguém dizendo isso hoje? Eu quero, pastor. Eu me posiciono. Eu entendi que é para mim isso. Eu entendi que é para mim. Tem tudo a ver comigo isso que foi falado hoje. Se você entendeu isso, levante bem alto uma de suas mãos. Eu vou orar pela sua vida. Mais alguém? Deus abençoe, meu amado. Eu estou te vendo. Glórias a Jesus. Deus abençoe, querido. Estou te vendo. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de posicionamento. Se você estava afastado, se você estava se sentindo distante, e hoje você decide voltar para os caminhos do Senhor, de renovar sua aliança com o Senhor aqui, para viver todos os projetos dele. Se você hoje toma essa decisão, levante bem alto uma de suas mãos, eu vou orar por você. Estava afastado e decide voltar hoje para os caminhos do Senhor. Deus abençoe, glórias a Jesus. Mais alguém dizendo isso hoje? Vamos fazer o seguinte. Todos que levantaram as mãos, eu queria que viesse aqui à frente agora. Todos que levantaram as mãos, vem aqui à frente. Vem aqui porque nós vamos orar por vocês. Nós vamos orar pela vida de vocês. Podem vir, todos que levantaram as mãos, vem aqui à frente. Sai do seu lugar e vem aqui que nós vamos orar e clamar pela sua vida. E nós vamos pedir a Deus para que você seja o libertador de um povo. Vamos ficar de pé, igreja, para louvarmos ao Senhor. Hoje é noite de salvação. Não fique no seu lugar. Saia do seu lugar. Saia do comodismo. Saia da mesmice. Saia do ordinário. E decida hoje viver o extraordinário. O teu Deus está nesse lugar. O nosso Deus está aqui. E Ele te convida. Da mesma forma que Ele fez com Moisés, com Eliseu, com Gideão, com Davi, Ele fará na sua vida. Creia nisso, sai do seu lugar e vem aqui ao altar do Senhor. Se arrependa dos seus pecados e tome a decisão de viver uma nova vida nele hoje. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me
te como, ponte sobre as águas, como um amigo no deserto. Flecha que acerta o alvo, quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Graças a Jesus. Vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Senhor, muito obrigado. Obrigado por cada decisão nessa noite, Pai. Obrigado porque os teus filhos dizem sim para o teu chamado, Pai. Obrigado que o Senhor possa fazer algo poderoso na vida e através da vida deles, Pai. Que em nome de Jesus eles possam viver um novo ciclo, uma nova história a partir de hoje. Que o posicionamento deles possa fazer com que muitos destinos sejam mudados, Pai, para a glória e honra do teu santo nome, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que nós vivemos aqui. E obrigado porque sabemos que o Senhor ainda tem muito mais a fazer na vida e através da vida deles. Que o teu nome continue sendo glorificado nesse lugar. Que haja arrependimento, decisões para viver uma nova história. E que o poder do Senhor possa continuar emanando nesse lugar. Obrigado, Pai. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. E glórias a Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.